Nós vamos dar sequência hoje no tema que estamos compartilhando com os irmãos aqui no livro de Hebreus. Nós encerramos domingo passado falando que os irmãos, para quem esta carta, este livro foi endereçado, eles estavam com bastante dificuldades, né? E o irmão que foi instrumento do Espírito de Deus para escrever, para enviar esta palavra, exorta, né, estes irmãos várias vezes, enquanto ele dá o testemunho do Senhor Jesus, enquanto ele proclama, né, o eterno propósito de Deus. E nós vimos, né, lá no capítulo, finalzinho do capítulo 5, comecinho do capítulo 6, que os irmãos estavam com uma certa dificuldade em responder aquilo que estava sendo ministrado a eles. Eles estavam como que atrasados, né, ou tinham perdido a velocidade. E com isto, eles estavam se colocando numa condição de bastante risco, né, em relação a tudo que eles haviam recebido do Senhor e já tinham também experimentado em suas próprias vidas, né? Então, ao mesmo tempo que a palavra foi enviada para encorajar aqueles irmãos, para colocar mais luz em tudo aquilo que eles já conheciam e de uma certa forma já tinham experimentado, a palavra também levou para eles bastante exortação em Cristo da parte do Senhor, para que eles retomassem, né, a carreira com o mesmo entusiasmo que eles haviam iniciado. E certamente, né, a gente percebe na carta que nem todos estavam com a mesma dificuldade, mas com certeza haviam muitos. E aqueles que estavam caminhando, né, que estavam assim na linha de frente, que estavam avançando, esta palavra vai sempre na direção de fortalecer esses irmãos, né, de encorajar cada um deles, para que eles não vacilassem, né, de maneira nenhuma, e que terminassem a carreira e correspondessem com o chamado, né, que eles haviam recebido do Senhor. E no capítulo 12, eu não lembro se eu li o versículo 25, o autor fala para os irmãos: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Então essa forte exortação, ela está presente em toda a carta aos Hebreus. Aí no capítulo 13, no versículo 22, né, ele volta a falar de exortação de novo, né, e ele diz: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente.
E nós sabemos que essa exortação que o autor traz aqui é uma exortação em Cristo Jesus. É muito importante a gente compreender isso, irmãos. Nós vamos falar um pouco melhor disso mais para frente, mas eu queria já fazer uma introdução em relação a isso. É muito comum a gente ouvir falar em exortação no meio do povo de Deus, né? Mas quando a palavra de Deus fala para a gente exortar uns aos outros, ela está colocando como fundamento da exortação o Senhor Jesus. O autor de Hebreus aqui não está exortando os irmãos em relação a nenhuma outra coisa, né? Ele não está dando uma bronca nos irmãos. Ele não está dizendo para os irmãos, olha, vocês estão envolvidos com coisas que não devem, né? Vocês estão muito chatos, né? Vocês estão... enfim, ele não faz a sua exortação baseada em nenhuma outra coisa a não ser no Filho de Deus. Então, quando a palavra de Deus fala para a gente se exortar, basicamente ela está falando em chamar a nossa atenção para o Filho de Deus. Ou seja, se a nossa resposta, o nosso compromisso, se a nossa fé, se a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor Jesus permanece firme. Então, nesse sentido, nós somos guardadores uns dos outros, né? E devemos nos exortar diariamente para que ninguém perca de vista o Filho de Deus. E é isso que o autor está fazendo aqui, né? Ele já, no começo da carta, ele chama a atenção dos irmãos. Olha, é para ele que nós temos que olhar. Para ele nós somos chamados. Amém? Irmãos, nesta carta, nós temos muitas coisas maravilhosas, né? Que estão cercadas de alegria e de júbilo. Ou seja, muitos registros que estão desta forma colocados aqui dentro. Mas nós temos algumas coisas bastante tristes também, né? E uma delas é o fracasso do povo de Israel em relação a este chamamento, em relação a esta carreira, em relação a esta fé, ou a este recebimento, né, do Filho de Deus como centro do propósito eterno de Deus. E o autor vai mostrar para a igreja, porque ele está escrevendo para a igreja, que o povo da aliança do Velho Testamento fracassou. Ele não foi capaz de responder como devia responder. E perdeu a grande oportunidade, a maravilhosa oportunidade, né, de possuir ou de participar dessa herança em Cristo Jesus. Nós vamos dar uma olhadinha para isso, porque é muito importante, né, a gente ter compreensão disso. Vamos para o capítulo 3, a partir do versículo 7. Diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo,
Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Nós estamos vendo desde o início do livro de Hebreus que Deus tem falado, passado pelos profetas e nesses últimos dias pelo Filho. E quando Deus falou no passado pelos profetas aos filhos de Israel, o que Ele está fazendo em seu Filho, os filhos de Israel não foram capazes de ir até o fim com o Senhor. Ou seja, o Senhor se mostrou a eles, o Senhor se revelou a eles, mas eles como nação, como povo, não conseguiram ir até o fim. Versículo 8. Não endureçais os vossos coração como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Até aí por enquanto. O que aconteceu com o povo de Israel? O povo de Israel não conseguiu entrar em Canaã. Nós sabemos que Canaã, já falei aqui várias vezes, é uma figura da vida vitoriosa do Filho de Deus. É uma sombra na terra, foi uma sombra na terra do propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. Israel não pôde entrar lá. Por que Israel não pôde entrar lá? Porque Israel não creu. E Israel não conheceu o caminho do Senhor. E erraram sempre no coração. Ou seja, toda aquela revelação que Deus colocou dentro dos olhos dos filhos de Israel, né? Através de todas aquelas figuras, que a lei, que o Sinai colocou diante dos olhos dos filhos de Israel, tudo aquilo que aconteceu com eles enquanto caminhavam no deserto, eles nunca conseguiram ver e nem crer naquilo que Deus estava mostrando e fazendo. E quando eles chegaram lá em Cades Barneia, né, aquele dia trágico, aquele momento em que Israel teve a oportunidade de entrar em Canaã, Israel recuou. Israel temeu. Israel não considerou Deus capaz de fazer aquela obra, de introduzir aquele povo naquela terra prometida. Diz a palavra de Deus que o povo se rebelou, o povo quis estabelecer um líder e quis voltar para o Egito. O que estava acontecendo ali, irmãos? Versículo 16, capítulo 3. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram?
Não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, toda aquela nação foi colocada em contato com a palavra de Deus. Deus falou àquele povo a sua palavra de forma bastante ampla. Porque o apóstolo Paulo vai dizer, lá na carta aos Gálatas, que a lei conduz a Cristo. Tudo que estava ali na lei, que foi entregue no Monte Sinai, apontava para o Filho de Deus. Todas aquelas figuras, todas aquelas sombras, apontavam para Jesus. O maná que caía do deserto, a água que saía da rocha, e a própria terra que manava leite e mel, tudo isso era o falar de Deus relacionado com o seu propósito eterno em Cristo Jesus. Mas a palavra está dizendo aqui que os filhos de Israel, eles ouviram, mas se rebelaram. Eles ouviram, mas não se uniram a Deus em relação àquilo que Deus estava falando. E porque não se uniram a Deus em relação àquilo que Deus estava falando, eles morreram no deserto. E não puderam entrar. Irmãos, veja como que isso é sério. Eu falei um pouquinho sobre isso no domingo passado. Então, o pecado, ele não é outra coisa senão uma rebelião contra Deus em relação ao seu propósito em Cristo Jesus. E o pecado tem a sua maior maldade, vamos dizer assim, naquilo que consiste em colocar o homem contra Cristo. Ele funciona como uma cunha que procura o tempo todo deslocar o homem para uma outra direção. Por isso o autor aqui de Hebreus, ele está pegando este gancho com a história do povo de Israel, está dizendo para a igreja: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Vocês conseguem ver a relação que existe aqui? O pecado é aquela obra do diabo que visa colocar o homem em oposição a Deus.
em relação àquilo que ele está falando em Cristo Jesus. E em relação àquilo que ele está fazendo em Cristo Jesus. E o autor está lembrando que a igreja precisa tomar cuidado, ter ciência disto, porque ela foi feita participante de Cristo. Então, se ela está no Filho de Deus, se ela se uniu ao Filho de Deus, se ela recebeu o falar de Deus, o diabo então vai forçar a igreja em que sentido? O pecado vai forçar a igreja em que sentido? Em que ela se afaste daquele com quem ela está ligada. Por isto, essa exortação: permaneçam firme até o fim. Se alguém pensa que vai ter alívio algum dia, né? Pode esquecer. Até o fim. Israel, irmãos, fracassou. Fracassou porque não foi capaz de guardar este lugar de união com o Senhor Deus. Em determinado momento, Israel não considerou a palavra de Deus verdadeira, e nem que Deus era capaz de cumprir aquilo que ele havia falado. E morreu. Mas, por outro lado, nós vimos, né, lá no capítulo 11, que Deus tem um remanescente, Deus tem ali uma nuvem de testemunha que teve um coração diferente. Não foi isso que vimos? Em meio a esse recuo, né, dos filhos de Israel como um todo, naquela geração pelo menos, e depois durante toda a história, nós vamos ver que nem todos, glórias a Deus por isso, tiveram esse coração de incredulidade. Mas muitos, né, muitos creram no Senhor. E Deus tem ajuntado aqueles que têm ouvido a voz do Senhor desde Abel. E eles, pelo menos uma boa parte deles, né, nós vimos ali no capítulo 11 de Hebreus, né, como homens que creram neste falar de Deus. Que consideraram Deus fiel e capaz de cumprir a sua palavra em relação a Cristo. E em relação àqueles, né, que crescem no Filho de Deus. E eles aparecem ali no capítulo 11 como uma nuvem de testemunhas. E ela é um desafio, né, para a igreja, para que a igreja creia e engrosse, vamos dizer assim, aumente esta nuvem de testemunhas, porque este é o desejo do coração de Deus. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para outra coisa muito importante aqui nesse livro de Hebreus. Nós vimos lá no capítulo 1 e 2, né, vimos em Efésios, o que Deus está fazendo em Cristo Jesus. Já que Deus tem falado desde o princípio. Deus tem falado do seu Filho como aquele que herdará todas as coisas. Aquele que é o cabeça de todas as coisas. Aquele sobre quem o Pai está colocando, né, o domínio de todas as coisas.
Nós vimos ali que o Filho de Deus é aquele que foi entronizado e que tem o seu reino eterno. E que diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Vimos ali em Efésios, que o Pai está reunindo todas as coisas dos céus e da terra, ou seja, tudo que há no mundo espiritual e no mundo material, e fazendo tudo isso convergir para o seu Filho. E chegará um dia que não existirá nada na criação de Deus que não seja cheia de Cristo Jesus. O próprio autor de Hebreus, ali no capítulo 2, fala que ele já pode ver aquele que um dia vai ter todas as coisas debaixo dos seus pés. Ele já pode ver ele hoje exaltado e glorificado. Irmãos, isto é fundamental para nós como igreja. Essa visão de que o Senhor venceu. De que o Senhor triunfou. Porque aqueles irmãos do capítulo 11 que viveram antes da encarnação do Filho de Deus, eles creram na palavra de Deus. Mas o Senhor ainda não havia vindo. Mas a igreja, ela tem o privilégio de saber que o Senhor já veio e que Ele já venceu. Nosso irmão Moisés creu que o Senhor viria e venceria. Mas o chamado de Deus para Daniel é que ele creia que o Senhor já veio e já venceu. Aqueles irmãos olharam para frente e viam o filho vindo e sendo aquilo que o pai estava falando dele. Eles tinham que olhar para o filho e ver que no filho eles também participariam da sua herança. Mas nós temos que olhar e ver que o filho já veio e que nós fomos feitos participantes da sua herança. Esse é o grande fundamento, irmãos, da nossa fé. É isso que pavimenta o lugar onde nós corremos a nossa carreira. Pois o pai deu testemunho do filho. E aquilo que o pai falou do filho, ele fez e foi. Lhe será eternamente. No capítulo 6 aí de Hebreus, versículo 17, fala que quando Deus quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, interpôs um juramento. Deus jurou que seria assim. Ele jurou para Abraão que seria assim. Consequentemente, jurou para todos os herdeiros da promessa. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse texto fala muitas coisas tremendas, mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para esta expressão que tem no versículo 20. Que Jesus é o precursor, ou seja, aquele que entrou primeiro, aquele que venceu. Porque é isso que o Pai
vem dando testemunho desde o princípio. Vocês se lembram qual foi o testemunho de Estevão quando ele estava sendo apedrejado? Por pregar, por anunciar o nome do Senhor Jesus. Quais foram as últimas palavras do nosso irmão Estevão? Quem se lembra? Vamos um pouquinho antes. O que é que Estevão falou? Eis, vejo os céus abertos. E o que é que ele viu? O Filho do homem à direita. E ele viu que o Senhor estava em pé à direita de Deus. O que ele viu? Ele viu o precursor entronizado, vitorioso, vencedor, exatamente como o Pai havia testificado até aquele dia. E o autor de Hebreus aqui, ele está dizendo exatamente a mesma coisa. O apóstolo João, ele registrou, né, uma fala do Senhor Jesus, está ali no capítulo 16, verso 33. O Senhor fala assim para os seus discípulos, né, que ele havia vencido o mundo. Por isso eles podiam confiar, né, e descansar, porque ele havia vencido o mundo. No capítulo 19, versículo 28 e 30, do Evangelho de João, nós vamos olhar para esse texto que tem uma coisa muito maravilhosa. O Senhor Jesus está na cruz. João 19, de 28 a 30. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Irmãos, é lógico que nestas palavras de Jesus está o fim, né, o reconhecimento do Senhor Jesus, que ele havia terminado, que ele havia concluído a obra de redenção, a obra de salvação de todos nós. É lógico que isso está presente. O Senhor Jesus ali no Calvário, ele atendeu, né, todas as exigências que a justiça de Deus havia estabelecido em relação a nossos pecados. Mas com certeza, irmãos, esse está consumado não se limita a isso. Este é um aspecto, é uma face que está dentro, né, deste está consumado, que Jesus repete 2 vezes aqui. Esse está consumado aqui tem um alcance que vai para muito além da nossa redenção.
esse está consumado aqui, com certeza, ele tem o seu alcance naquilo que diz respeito a essa manifestação do Filho de Deus como aquele que, desde a eternidade, está designado no coração do Pai para vir a este mundo e ser e fazer tudo aquilo que o Pai tem desejado. Esse estar consumado aqui alcança tudo aquilo que o Pai tem falado desde o princípio pelos profetas. Alcança tudo aquilo que o próprio Senhor Jesus falou dele mesmo, como o Verbo que se fez carne. Esse está consumado aqui alcança tudo aquilo que o propósito de Deus estabeleceu para a totalidade da sua criação. Porque Ele é o cabeça de todas as coisas. Irmãos, eu comentei aqui domingo passado que quando João teve a visão do livro do Apocalipse, num determinado momento ele viu aquele livrinho segurado por um anjo lá no trono. E João notou que ninguém era digno de abrir aquele livrinho. E por causa disso João ficou desesperado, não foi assim? Mas de repente um dos anciãos que estavam ali, próximo ao trono, consola João e diz que não era necessário continuar chorando, porque havia alguém digno de abrir o livro, desatar os seus selos. E João então vê o cordeiro. E ele vê o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Tudo aquilo, irmãos, que o coração do Pai concebeu desde as eternidades passadas, em Cristo Jesus, tem o seu ápice de cumprimento, de realização, neste estar consumado do Filho de Deus aqui na cruz. Porque aqui ele termina a sua obra como aquele homem vencedor, vitorioso, Senhor. De plena obediência, que satisfaz plenamente o coração de Deus. Aqui nesse está consumado, ele conquista por mérito tudo aquilo que foi dito dele desde o princípio. Aqui ele termina a sua obra, no que diz respeito a ele. João, lá no livro do Apocalipse, né, ele também registra a própria fala do Senhor Jesus, quando se apresenta para uma das igrejas, como a raiz de Davi, aquele que venceu.
Mateus capítulo 28, versículo 18, quando Jesus estava para ascender aos céus, ele fala para os seus discípulos que eles deveriam sair para o mundo, dando testemunho dele. Mas antes de falar isso, ele fala para os seus discípulos que toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Ou seja, aquele homem, segundo o coração de Deus, que vinha sendo anunciado desde o princípio, agora estava indo para os céus de onde ele veio. E ele diz que toda a autoridade está em suas mãos. Toda a autoridade. Por que isso é importante, irmãos? O Senhor Jesus, ele trilhou um caminho por onde ele quer conduzir a sua igreja. Às vezes nós corremos o risco de ficar com aquela ideia que o Evangelho tem um chamado para nós, mas um chamado que não é conhecido por Jesus. Ou que o Senhor nos chamou para algo que Ele mesmo nunca tenha se envolvido. Não podemos cair naquele erro, né, de achar que o nosso Senhor está lá nos céus e de lá Ele está dizendo para a sua igreja: olha, eu fiz um risco aqui na terra e eu quero que vocês andem por aqui. Então cuidado para não ir para lá ou para cá, porque eu estou de olho. O nosso chamamento é um chamamento que nos coloca em união com Cristo em tudo aquilo que Ele próprio viveu como Filho de Deus. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Não tem absolutamente nada, mas nada mesmo, que o Espírito de Deus queira fazer na sua vida e na minha, que Ele não fez na vida humana de Jesus. Não existe nenhum tipo de experiência que o Senhor pode te conduzir, quer te conduzir aqui nesta vida, que o Senhor Jesus não tenha sido conduzido nela, exceto no pecado. Eu não sei se você já tinha pensado nisso. Ele é o precursor. Ele é aquele que é o primogênito. É o primeiro de muitos irmãos. Isso te consola ou é estranho para você?
para que o Senhor pudesse alcançar tudo isso. O autor de Hebreus fala que ele se fez igual a nós plenamente. Vamos. Por que o Senhor Jesus pode nos socorrer quando somos tentados? Porque ele já foi tentado antes de nós em todas as coisas. Por que ele pode ser o nosso socorro? Para que não fracassemos como fracassaram os filhos de Israel, que estavam indo para a sombra, para o tipo, e nós estamos indo para o real. Por que ele pode ser o nosso socorro? Nós vamos ver que ele é o nosso socorro. Porque ele mesmo teve que andar nesse caminho. No versículo 3, capítulo 3, versículo 14, diz que nós fomos feitos participantes de Cristo. Fomos colocados nele para que isso também se cumpra na nossa vida. Avance um pouquinho, querido, no capítulo 4. Versículo 1, o autor disse assim, temamos, portanto, que sendo nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda que alguns de vós tenham falhado. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras tivessem concluído desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse tocante ao sétimo dia. Descansou Deus no sétimo dia das obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. E de novo determina certo dia hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta o repouso para o Filho de Deus. Versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Deus ainda não fechou a porta. Ele ainda continua chamando. Ainda o Espírito de Deus tem feito chegar nos ouvidos dos homens a palavra de Deus que anuncia o Senhor Jesus como seu
Filho vitorioso e Senhor dos céus e da terra. Israel teve a oportunidade, mas a maioria não foi capaz de crer. Mas o autor está dizendo que Deus renova esse seu falar e dá à igreja a oportunidade de ouvir de novo o seu chamamento. Ele diz: e aquele que ouvir e não rejeitar como rejeitaram os filhos de Israel, poderão participar do descanso de Deus. O que é o descanso de Deus? O descanso de Deus é Cristo Jesus. Quem participa do descanso de Deus? Aquele que se une a Cristo Jesus. O Senhor Jesus é onde Deus descansa de todas as suas obras. Porque nele, no Filho, ele vai ter tudo o que ele sempre quis. E no Filho de Deus, os homens também descansam das suas obras. Porque ali eles também terão a finalidade e o propósito da sua existência. Queridos, esta é a palavra de Deus que tem chegado no nosso coração, no nosso ouvido. Este é o Evangelho de Jesus. É em relação a isto que somos exortados. Agora tem uma coisa preciosa, né, irmãos? Importante. Eu até comentei um pouco no passado e estava falando agora com os irmãos. Nós não estamos sozinhos nisso. Nenhum de nós, por conta própria, pode fazer essa caminhada de forma vitoriosa. Nós precisamos do nosso precursor, daquele que foi na nossa frente. Israel tinha um sumo sacerdote que era Arão, mas Arão era uma sombra de Jesus. Arão não foi capaz de introduzir os filhos de Israel na terra prometida, porque ele e a própria terra eram sombras. Mas o nosso socorro, o nosso sumo sacerdote, o nosso precursor, ele é poderoso para nos colocar de forma vitoriosa nele mesmo. Aí no capítulo 2, veja o que o autor diz. A partir do versículo 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Então, os filhos vão participar da glória do Senhor Jesus. Por quê? Porque este filho será o condutor deles. Conduzindo, convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Ou seja, estes filhos serão beneficiados por Jesus.
O que santifica e os que são santificados vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porém nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Olha que coisa preciosa, irmãos. Aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou. Ou seja, o Senhor Jesus se fez carne, se fez igual a nós, para que por meio da sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Então ele é o nosso socorro. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Para quê? Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Os irmãos acham que foi fácil para Jesus chegar naquela cruz, depois de beber aquele último gole de vinagre, e poder proclamar aquela frase: está consumado? Vocês acham que foi fácil? Nunca existiu algo tão difícil de ser feito como o que o Senhor fez. Gastou toda a sua vida como homem na terra para chegar naquele momento, daquela forma, com aquela vitória, com aquele triunfo, sem pecado, vitorioso, aprovado, santo, puro, recebendo do Pai o veredito de aprovado, de ter agradado o seu coração. Para ele chegar ali, irmãos, ele viveu todas as nossas experiências e foi tentado por Satanás em todas as coisas. Qual é o propósito da tentação de Satanás quando ele tentava o Filho de Deus? Você já parou para pensar nisso? Ele queria impedir que esse brado de vitória pudesse ser declarado por Jesus ali na cruz. Ele queria impedir que a palavra que o Pai falou desde sempre, pelos profetas, se cumprisse na vida dele. O diabo não queria que ela se cumprisse. Que ele não fosse vitorioso, que ele não fosse Senhor dos céus e da terra, que ele não pudesse ser coroado como rei eterno, que ele não pudesse ser colocado como cabeça da nova criação, que ele não pudesse ressuscitar, que ele não pudesse ser elevado aos céus e ser entronizado. Era isso que o diabo não queria. E toda a tentação era para desviar o Senhor Jesus disso. O que ele ofereceu lá em Mateus 4, nós temos ali
um parêntese, né, dentro desta tentação que com certeza durou a vida inteira. O que o diabo propôs para Jesus ali? Quem se lembra? Ele queria que o demônio, Jesus, morrasse perante ele. Não é isso? Isso foi uma das propostas, Foi né? uma das porque então ele dava toda a terra para Jesus. Isso. Não pergunta mais. Mas já ajudou bastante. Se ele tivesse curvado ali, toda a palavra que o Pai havia dito desde o princípio caía por terra. Porque o Pai disse que o cetro deste rei é um cetro de justiça. E o Pai havia dito que todos os anjos de Deus devem se curvar diante deste filho e adorá-lo. Se o filho tivesse feito o contrário, toda tentação, irmãos, ela vem na mesma linha. É para te desviar daquilo que você tem em Cristo Jesus, que não é diferente do que o próprio Filho tem. Você é um participante de Cristo Jesus. Mas o nosso precursor é poderoso para nos socorrer. Ele sabe como esse negócio funciona. Ele sabe. Olha capítulo 4, versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Que confissão é essa? Aquela que o Pai tem feito a respeito do Filho desde sempre. Porque não temos sumo sacerdote, versículo 15, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Sozinhos, apenas com a nossa força, é uma batalha perdida. Mas nós não estamos sozinhos. Temos o Filho de Deus como nosso socorro. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Irmãos, nesta nossa caminhada, nesse nosso chamado, nessa nossa participação em Cristo Jesus, para que a nossa vida seja contada com aqueles nossos irmãos que já chegaram lá, que estão ali em Hebreus 11. Nós precisamos do Senhor. E o autor, ele, pelo Espírito de Deus, ele encoraja a igreja, né? Ele diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça.
Quantas vezes, enquanto caminhamos, nós vamos precisar nos achegarmos a este trono de graça, para ali recebermos misericórdia. E alcançarmos socorro em ocasião oportuna. Se você olhar a história de Israel, você vai ver que várias vezes, Deus já havia decidido eliminar Israel. E Arão coloca o seu rosto no pó e ora, pede misericórdia, e Deus derrama misericórdia. E o povo não é destruído. Mas tudo aquilo ali era uma sombra, né? Porque chegou uma hora que não teve jeito. Mas este socorro aqui, ele é eficiente. Precisamos encontrar esse caminho todos os dias. E esse trono, onde o nosso sumo sacerdote está, o autor diz que ele é um trono de graça hoje. Graça. Graça é basicamente provisão. É socorro. É ajuda. Então nós como igreja, podemos avançar e avançar e avançar e avançar, porque temos um trono de graça, e neste trono está o bendito e eterno sumo sacerdote, que é o Filho de Deus, que já viveu todas as nossas experiências e sabe muito bem o que é ser tentado. E se a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, ele foi tentado em todas as coisas. Não fica nenhuma coisa de fora. E devemos ir a esse trono de graça para alcançarmos misericórdia. Sempre que a ocasião exigir um socorro. Ah, irmãos, quantas vezes nós precisamos deste socorro. E só por este socorro nós ganhamos condições de continuar. E por causa disto, e apenas por causa disto, o Senhor terá no final uma grande congregação. E ele vai poder cantar louvores ali e dizer: aqui estou eu e os filhos que o Senhor me deu. Mas que coisa bendita! Coisa bendita. Uma outra ocasião, mais para frente, nós vamos olhar com um pouco mais de carinho, né, com um pouco mais de profundidade, o sacerdócio do Filho de Deus. Mas eu queria que você guardasse isso aí no seu coração hoje. Mas o autor de Hebreus, se eu tenho alguns minutos, ele não coloca
como única fonte de recurso para que a nossa caminhada, nossa carreira seja bem sucedida. Como igreja do Senhor, como povo de Deus aqui na terra, para que ela tenha um final diferente daquele que teve os filhos de Israel. Ele aponta para outros recursos que também vêm do Senhor, que são preciosos para nós. Se queremos ouvir de fato a voz do Senhor e entrarmos no descanso de Deus, porque ainda resta, lugar para alguns, como o próprio autor disse. Ele vai falar, irmãos, que precisamos daquela exortação mútua, exortação em Cristo, todos os dias. Porque não só o sacerdócio de Jesus vem para nos socorrer. Deus também colocou na exortação que devemos ministrar uns aos outros recursos e poder para firmar os nossos pés enquanto corremos. E como igreja nós precisamos ver isso, aprender isso e viver isso. Dê uma olhadinha aí no capítulo 3, versículo 13. Exortai-vos. Versículo 12, né? Tende cuidado, irmãos, aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a nossa confiança. No capítulo 10, versículo 32, versículo 35, vamos ganhar um pouco de tempo aqui. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tende necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Irmãos, isso aqui é uma coisa muito séria, né? Veja como é necessário
essa exortação mútua em Cristo Jesus. E o autor de Hebreus fala que ela pode ser necessária todos os dias, para que o pecado não endureça o coração. E endurecendo o coração, ocorra recuo. Endurecendo o coração venha ficar amargurado e com isso contamine outros. E o coração ficando endurecido, alguém venha abandonar a sua bênção, como fez Esaú. E percebemos claramente a necessidade de que um cuide do outro em relação a este chamado bendito em Cristo Jesus. Quando o povo de Israel não quis entrar na terra prometida lá em Cades Barneia, 2 homens se levantaram ali no meio da congregação e eles exortaram o povo de Israel naquele chamamento que apontava para Cristo. E nós sabemos os nomes deles. Foi Josué e Caleb. Quiseram que aquele povo tivesse ouvido aquela exortação que foi feita em Cristo naquele dia, naquela hora. Aquela geração inteira teria sido preservada, guardada e feita vitoriosa. O problema, irmãos, que às vezes nós queremos viver isso aqui ou exortar o nosso irmão, mas não naquela exortação que ocorre em Cristo. Porque para isto nós precisamos conhecer o Filho de Deus. Por que Josué e Caleb puderam exortar o povo? Porque eles sabiam o que Deus estava fazendo, para onde Deus estava indo. Josué e Caleb não chamaram o povo para algo que eles consideravam melhor, que era mais interessante, que era a opinião deles, que era o gosto deles, que era a preferência deles. Eles chamaram o povo para aquilo que era a palavra de Deus, para aquilo que era a revelação de Deus. É isto que preserva os filhos juntos nesta caminhada. Se conhecemos o Senhor Jesus, então podemos nos exortar em Cristo Jesus. Não é uma exortação que aponta para aquilo que nós tendemos, gostamos, preferimos, consideramos bom. Ou seja, é aquele aferimento que fazemos todos os dias para ver se alguém está recuando em relação a Cristo. Agora, essa exortação só pode ser recebida por aqueles que conhecem o Senhor Jesus. Mas ela é maravilhosa quando quem faz e quem ouve conhece o fundamento da exortação. Mas o autor ele mostra, ele deixa claro aqui que muitas vezes a provisão de Deus para nós não vem pelo sumo sacerdote e nem pelo trono da graça. Vem pela exortação do nosso irmão em Cristo Jesus.
Nós vamos parar por aqui. Outra ocasião nós vamos ver que Deus tem outros meios para nos ajudar. No capítulo 12 temos mais um. Quando não é através do sumo sacerdote e nem da exortação mútua, o nosso Pai nos corrige com disciplina. Porque às vezes o sumo sacerdote não encontra lugar na nossa vida. E nem a exortação mútua pode ser aplicada. Então vem a vara da correção. Para restaurar todo joelho trôpego e recuperar todas as mãos decaídas. Para que nos coloquemos de novo em pé, firmes, fortes e avancemos na direção do nosso chamado. Mas que Ele vai nos colocar lá, Ele vai, não tenha dúvida disso. Porque o Pai já viu o Filho cantando no meio da congregação com muitos irmãos. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude e nos conduza na sua fidelidade nessa caminhada maravilhosa.